Então, é um prazer estar aqui. Eu gostaria muito de agradecer especialmente o Luiz Gustavo da Cunha de Souza, que é professor de Sociologia da Federal de Santa Catarina, e ele trabalhou em duas oportunidades sob a supervisão do próprio Honneth, tá? No doutorado sanduíche e durante seu pós-doutorado na condição de pesquisador visitante. Vocês vejam que grande oportunidade para nós, né? Marciele Augusta de Vasconcelos, também a nossa convidada. Ela é doutoranda do PPGS, o nosso, né? Integrante do JUST, que é o Grupo de Justiça Social e Trabalho, e defenderá em poucos meses a sua tese sobre a cultura da conciliação na justiça do trabalho, e teoricamente ancorada justamente nos sentidos de justiça, segundo as formulações de Honneth. Dito isso, então, vamos começar a nossa explanação sobre o Honneth, e eu gostaria de fazer alguns esclarecimentos, né? O primeiro é esclarecer o teor da teoria de Honneth. A teoria do Honneth tem um caráter filosófico com alto nível de abstração. Tem também um caráter sociológico, mas com um enorme desafio de se pensar situações sociais concretas. Ou seja, nós temos uma teoria filosófica com alto nível de abstração e queremos lançar mão dessa teoria para entender algumas situações concretas empíricas da realidade. Então, é um grande desafio, porque são duas esferas que precisam ser articuladas e que não está dada essa articulação. O Honneth, ele se propõe a reconstruir a gramática moral dos conflitos sociais. E ele elege o conceito de reconhecimento como um elemento crucial para analisar os conflitos sociais. A teoria crítica, então, combina a análise empírica do contexto social e a reflexão crítica dessa realidade com vistas à busca de emancipação, que seria uma associação entre autonomia e liberdade social. Nós optamos por apresentar a obra emblemática da primeira parte da trajetória do Honneth, que se dedica justamente à luta por reconhecimento, que foi o tema das leituras recomendadas para esta aula. A segunda parte da obra, que é representada por uma teoria da justiça formulada no livro Direito da Liberdade, será somente mencionada quando estiver em relação com a explanação, porque é uma outra aula impossível de transitar de uma para outra num encontro tão pequeno. Então, nós fizemos uma escolha pela teoria do reconhecimento, que é fundamental mesmo para aqueles que, mais adiante, vão se interessar em ler o Direito da Liberdade. E procuramos também, dentro do possível, incorporar as perguntas que nos foram enviadas pelo fórum. Então, eu vou apresentar para vocês a estrutura do nosso encontro de hoje, tá? Deixa eu ver aqui, que é esse aqui. Que a disciplina, então, é de Teoria Sociológica Contemporânea. A primeira parte, nosso primeiro ponto, vai ser Honneth e a Teoria Crítica, que vai ser apresentado pelo Gustavo. A segundo ponto é a Teoria do Reconhecimento, que será apresentada pela Marciele. A controvérsia entre Honneth e Frese será apresentado por mim. O conceito de autonomia do texto do Honneth e Anderson, que foi recomendado a vocês, será apresentado pela Marciele. As patologias e paradoxos do social será apresentado por mim. E a barbarização do conflito social, igualmente, e a desreconhecimento, que seria um reconhecimento negativo, será apresentado pelo Gustavo. Então, dito isso, passamos então a palavra para o Gustavo e sua apresentação sobre Honneth e a teoria crítica. Começo agradecendo pelo convite que você e a Marciele me fizeram. Para mim é sempre um prazer enorme poder conversar com você, participar das atividades acadêmicas com vocês aí em Porto Alegre. Nessa ocasião em particular também, porque eu recebi as perguntas do fórum e vi alguns nomes familiares, como da Raquel, do Henrique, gente que me deixou ainda mais contente por poder participar. Para não perder muito tempo, então eu agradeço em geral por vocês terem aceitado
me ter participando aqui. E eu vou começar, então, essa parte da relação entre o Honneth e a teoria crítica. Como a Sinara já falou, o ponto de partida, o ponto central de estruturação da teoria do Honneth é o conceito de reconhecimento, mas o motivo para que ele eleja o conceito de reconhecimento remete a um ponto de partida filosófico um pouco anterior, que é a obra do Habermas, na verdade. Eu não vou falar grandemente da obra do Habermas, mas apenas lembrar que a teoria da ação comunicativa, do agir comunicativo, é uma tentativa de avançar e resolver alguns problemas com os quais os autores que influenciaram a formação do Habermas, né, particularmente o Lukács, o Adorno e o Horkheimer, se depararam e que estão mais ou menos consolidados naquela hipótese da dialética do esclarecimento, de que não existe esclarecimento sem regressão. O problema disso tudo, para o Habermas, né, é que você chega numa teoria da dominação sem saída. Você não tem um motivo para explicar sociologicamente. Essa é a grande, né, um dos grandes motivos que influenciam a escrita da teoria da ação comunicativa. Você não tem sociologicamente, na primeira geração da teoria crítica, um motivo capaz de explicar a reprodução da vida social. Se tudo é dominação, eu não tenho o que fazer, afinal de contas. E o livro, né, a teoria toda da comunicação do Habermas é uma tentativa de abrir uma explicação alternativa que leve em consideração o fato de que existe também um potencial emancipatório, um potencial de racionalização comunicativa, como ele diz, que aponta para aquilo que é um certo progresso moral das sociedades, pelo menos das sociedades ocidentais que crescem sob a influência da Europa ocidental, né? E o Honneth toma esse ponto de partida para construir a sua própria teoria crítica, mas ele nota que a aposta do Habermas ela é um pouco abstrata demais, né? Como ele escreve no começo da sua carreira. Ele escreve uma tese de livre docência, o equivalente à livre docência lá na Alemanha, chamada Crítica do Poder. É um livro que não tem traduzido para o português, tem em inglês e eu acho que tem em espanhol, em que ele avalia os trabalhos, né, o conceito de poder utilizado pelo Horkheimer, pelo Adorno, pelo Habermas e pelo Foucault. E nesse trabalho, o Honneth vai discutir, vai apresentar como o Habermas e o Foucault conseguiram oferecer alternativas àquela teoria da dominação, que estava na dialética do esclarecimento, exemplarmente, mas eles também se embrenharam por uma direção em que o peso das relações de dominação era muito grande. O Foucault, particularmente, né, naquele exemplo do vigiar e punir, com o panóptico e tudo mais, mas o Habermas abriu um caminho interessante ao separar sistema e mundo da vida, analiticamente, e dizer, olha, ao mesmo tempo em que a racionalização dos meios sistêmicos de dinheiro, economia, poder, Estado, elas implicam no aumento dos potenciais de dominação abstrata, a gente tem que ver que existe uma racionalização no mundo da vida, comunicação, cultura, vida familiar, tudo isso que, de modo bem genérico, indica existir um certo progresso nas formas de moral social, na reprodução da sociabilidade ocidental, pelo menos. Disso tudo, o Honneth vai imaginar nesse livro, Crítica do Poder, vai analisar que existe algo positivo. O Habermas parece ter aberto um tipo de análise que, ao mesmo tempo que consegue recuperar a crítica de matriz marxista, de que existe um problema no capitalismo, um problema sério de dominação, existe também um espaço no qual a cultura e as formas de interação e constituição das nossas normas morais, ela aponta para possibilidades de transformação, né? E o problema é que o Habermas vai falar, então o que a gente precisa para combater, né, para contrapor
a influência ou a colonização sistêmica sobre o nosso mundo da vida, ampliar os espaços de comunicação não dominada, não regida, não instrumentalizada. O Honneth, na Crítica do Poder, na última parte, né, o último capítulo, que é sobre o Habermas, ele escreve: o problema é que isso é você contrapor um sistema de dominação muito concreto, Estado, dinheiro, economia, esse tipo de coisa, com uma coisa que é muito fugidia, a possibilidade de a gente criar espaço de comunicação. Ali, ele começa a indicar o que viria a culminar nesse texto que vocês tiveram que ler para a aula, que é a Luta por Reconhecimento, porque ele percebe, se a gente quiser realmente falar de uma sociedade na qual questões de legitimidade, questões que permitem que a gente justifique a reprodução da vida social, se a gente quiser realmente apostar que isso dá para se explicar sociologicamente, a gente precisa falar de uma sociedade que parece legítima, em alguma medida, aos olhos das pessoas que vivem nessa sociedade. E para que essas pessoas vejam algum tipo de legitimação na sociedade, a gente precisa parar com os grandes esquemas abstratos, como os do Habermas, e voltar a analisar a reprodução social de um ponto de vista sociológico, propriamente dizendo. Em termos teóricos, o Honneth pega muito do Habermas, mas ele opera uma caminhada que vai em direção a autores como Durkheim, vai ler o Parsons, né, como vocês leram no texto da Barbarização, ele vai ler o Thompson, o Edward Thompson, em oposição aos marxistas estruturalistas, o Foucault, claro, e vai abrir uma série de possibilidades de interpretação, segundo as quais, dentro dessa ideia de um paradigma comunicativo, que o Habermas começou a esboçar, começou não, que o Habermas esboçou muito longamente na teoria da ação comunicativa, o modo de responder às limitações de uma teoria muito abstrata é pensar o que existe dentro da esfera da comunicação, o que existe dentro do mundo da vida, são conflitos que ajudam a racionalizar, que ajudam a emancipar, a tornar ainda mais concreto esse tal progresso moral que ao qual o Habermas aludiu. O problema do Honneth no começo, e é isso que chega a ser o Luta por Reconhecimento, é identificar pelo que as pessoas lutam. O que é o impulso moral que faria com que as pessoas pudessem se mobilizar a ponto de tentar transformar a sociedade em direção a algo que se tornasse melhor para um maior número de pessoas. E é isso que ele vai, no prefácio da segunda edição desse livro, da Crítica do Poder, ele já escreve isso depois do texto do Luta por Reconhecimento, que vocês leram, mas ele vai explicitar isso e falar: o problema é que o Habermas não percebia que dentro do conflito, do paradigma comunicativo, tem que ter conflito. Se não tiver conflito, se tiver só harmonia, a gente está falando de uma sociedade que não tem por que se mover. E o que a gente olha sociologicamente, quando a gente deixa de ser filósofo e vai tentar analisar os problemas concretos do mundo do trabalho, do mundo familiar, da vida cultural, esse tipo de coisa, é uma série de dinâmicas que, claro, elas incluem um balanço entre regressão e emancipação, né, nos termos que os filósofos alemães costumam falar, mas que ela aponta para uma série de potenciais de libertação para várias parcelas da população. E é por isso que o Honneth vai dizer, ao invés de a gente pensar numa emancipação histórica direcionada por um único sujeito que abstratamente englobasse todo mundo, uma classe trabalhadora, e que inclusive no final dos anos 70 e começo dos anos 80 passa por mudanças significativas que a gente viu que influenciaram tantas perguntas das que vieram no fórum, o Honneth vai falar. Talvez aqueles movimentos dos anos 60, por reconhecimento, eles não fossem meramente lutas por identidade. Eles significassem que numa sociedade dinâmica e plural, a gente pode falar um pouco mais claramente sobre lutas por reconhecimento, quando a gente puder entender que essas lutas por reconhecimento são, na verdade, motivos pelos quais as pessoas, os grupos sociais, desejam se ver aptas a viver
publicamente, coletivamente e cooperativamente dentro das sociedades onde elas estão. Esse é o fundamento que me parece a partir do qual ele parte, né, saindo o motivo de crítica que o Habermas tinha estabelecido na sua relação com a primeira geração da teoria crítica, e que o Honneth vai falar, não, isso aqui dá para ser transformado em uma teoria do reconhecimento, em uma teoria que possa ser crítica justamente porque, ao identificar nas intenções de reconhecimento que as pessoas, que eu tenho, que todos nós temos diante dos nossos parceiros de interação, a gente está identificando também um motivo pelo qual a sociedade, ou grupos sociais, melhor dizendo, pressionam a sociedade para transformá-la em algo mais habitável, em algo mais palatável para as nossas próprias experiências. Esse é o caminho até a teoria do reconhecimento. Agora, isso toca em várias das perguntas que vieram no fórum, mas eu acho que a gente vai voltar a elas em detalhe, se for o caso, mas, em geral, tem perguntas como as da Marieta, da Ana Carla, que estavam todas pensando, me pareciam estar pensando em como identificar um espaço de conflito dentro da teoria do reconhecimento. O que o Honneth quer, na verdade, é justamente, sociologicamente, olhar para esses nossos objetivos de formação daquilo que a gente quer para as nossas vidas e ver nessa coisa tão comezinha, né, tão trivial, ele quer ver nisso um motivo para que a gente haja moralmente, só que dentro de uma sociedade na qual existe racismo, existe sexismo, existe machismo, existe toda forma de opressão direcionada a grupo, a tentativa de você viver do jeito que melhor lhe parece adequado à sua própria personalidade, ela pode significar um potencial de conflito social e, portanto, de transformação da sociedade. Mas daí é a parte da própria teoria. Essa é a primeira parte com relação à teoria crítica do que eu tinha para falar, e para não passar do tempo, eu já vou passar a palavra para a Marciele. Então, então, dando prosseguimento à exposição do Gustavo, né, eu vou entrar mais especificamente na teoria, né, conforme os tópicos que a Sinara elencou. Então, o reconhecimento social, ele vai se tornar uma categoria hegeliana, que vai ser central nos debates da filosofia política contemporânea. Então, principalmente frente às demandas, né, dos movimentos sociais, né, as novas demandas dos movimentos sociais, demanda por reconhecimento, né, das diferenças culturais. E nesse debate no Axel Honneth, a gente pode também falar, trazer o nome do Charles Taylor, da Liz Young e da Nancy Fraser, com quem o Honneth vai travar debates mais intensos, né, no final da década de 90, né, resultante do livro Retribuição e Reconhecimento, que também vai ser um tópico aqui da nossa aula, né, em que os autores vão tentar debater um pouco dos alcances e das limitações dessa categoria para se pensar as lutas sociais, né, na contemporaneidade. Então, ponto de partida, né, como o Gustavo colocou, para a obra crítica do poder, o Honneth, então, ele vai tentar essa dimensão moral para os conflitos sociais, né, que ele fala que Foucault enfatiza tão bem na sua obra, mas que resta um pouco subsumida nessa dinâmica das lutas por relações de poder. Ele fala que existe, então, que esses conflitos sociais, eles vão se originar de uma experiência de desrespeito social, né? Ou seja, um ataque também à identidade pessoal ou coletiva. Essa experiência de desrespeito, ela pode vir a se configurar enquanto, né, se coletivizar e se tornar uma luta por reconhecimento. Né? Então, o que é importante destacar aqui? Que o Honneth, ele vai tentar captar, desvelar essa gramática moral dos conflitos sociais nessa obra, né? Ou seja, os sentidos de injustiça que vão nortear as expectativas morais de comportamento que os indivíduos dirigem aos seus parceiros de interação.
Então, ao longo de 6 anos, ele vai trabalhar os insights dessa obra, né, na crítica do poder, para tentar superar, então, essas concepções estratégicas da luta. Então, ele vai travar um debate com Hegel, né, com as lutas por reconhecimento recíproco que está presente na filosofia hegeliana. Então, Hegel, Honneth, ele quer romper com uma tradição política, né, baseada em pressupostos individualistas, para desenvolver uma teoria social que vai ser pautada pela intersubjetividade. Então, na obra Luta por Reconhecimento, né, que é de 1992, ele vai se apropriar dessa teoria do reconhecimento, né, do jovem Hegel, e vai fazer um diálogo, né, uma intersecção com os estudos da psicologia social do Herbert Mead, né, para tentar elaborar, então, essa teoria social com teor normativo, como o próprio Honneth denomina. Então, o propósito dessa teoria social do Honneth seria de esclarecer os processos de mudança social, reportando-se as pretensões normativas e estruturalmente inscritas nas relações de reconhecimento recíproco, né, citando o próprio Honneth. Então, a gente pode falar que essa obra, ela se pauta por 2 dimensões. Uma dimensão que seria teórico-explicativa e outra dimensão crítico-normativa. Na dimensão, né, com esse propósito explicativo, nós podemos identificar dar conta da gramática dos conflitos e da lógica das mudanças sociais. E o objetivo mais amplo seria, então, explicar a evolução moral das sociedades. No aspecto da crítica normativa empreendida por Honneth, ele vai tentar fornecer um padrão para diagnosticar as patologias, né, da sociedade e também a função que esses movimentos sociais eles vão desempenhar numa lógica de ampliação ou não das relações de reconhecimento, né? Ele vai tentar dar um caráter, qual é o caráter de progresso ou de retrocesso, né, nessas lutas. Então, esse tema das patologias, ele vai ser um tema recorrente nas obras de Honneth, que ele também vai empreender na sua obra, o Direito à Liberdade, um diagnóstico mais amplo, voltado então para os escritos, né, da filosofia do direito de Hegel. Mas com a questão da evolução, né, das sociedades, do progresso, o caráter de progresso ou retrocesso. O Honneth ele vai desenvolver, elaborar 2 princípios, né, que vão permitir funcionar como critérios normativos para avaliar essas reivindicações feitas pelos movimentos sociais, que são os princípios de inclusividade e de individuação. Com isso, ele vai tentar caracterizar como patológicas, né, aquelas relações de reconhecimento que vão limitar a individuação e a inclusão das pessoas nas relações recíprocas de reconhecimento, ou seriam as distorções nas relações de reconhecimento. Então, falando um pouquinho mais detalhadamente da primeira parte da obra da luta por reconhecimento, o Honneth, então, ele vai perseguir essa intuição hegeliana original acerca do papel central do reconhecimento social para a sociabilidade humana. Então, na esteira de Hegel, ele vai destacar a importância do reconhecimento recíproco para a formação da identidade. Então, o Honneth ele parte de uma concepção de uma dimensão positiva do reconhecimento. Conforme ressalta Raquel Jäger, ela fala que essas teorias do reconhecimento intersubjetivo, elas partem de um diagnóstico inicial, enquanto sujeitos, nós dependemos fundamentalmente da interação e da sociabilidade. Nesse sentido, elas enfatizam, então, o caráter relacional e mediador das relações dos seres humanos consigo e com o mundo. Tendo em vista que a individualidade e a sociabilidade elas vão se condicionar de modo recíproco. Então, para o Honneth, o reconhecimento ele tem essa dimensão positiva. Ou seja, a construção da identidade ela vai ocorrer, ela vai se construir no decorrer do processo de reconhecimento. E esse processo, quando bem sucedido, ele vai permitir ao sujeito chegar a uma autocompreensão positiva de si e de seus atributos.
Então, a gente pode verificar que no telos do reconhecimento recíproco vai se inscrever esse potencial normativo. Ou seja, né, como a Raquel e Egg, o reconhecimento assimétrico, ele não é um reconhecimento. Ele é deficitário no sentido que obsta a sua superação. Então, já falando um pouco mais sobre a cidade da obra, o Honneth, ele vai perseguir as hipóteses que foram levantadas por Hegel, na qual, então, o reconhecimento ele se daria por uma série de etapas ordenadas, né? Às quais seria possível atribuir, correspondentemente, formas de desrespeito social. Mas ele fala que, bom, ele precisa dar uma inflexão material, né? Trazer essa linguagem pós-metafísica da teoria do reconhecimento de Hegel para uma inflexão materialista, o que ele vai fazer por meio de um diálogo, né, com a psicologia social do Herbert Mead. O Honneth ele vai observar que tanto Hegel quanto Mead, eles vão atrelar a formação da identidade e a experiência do reconhecimento intersubjetivo. E vão entender que a evolução moral da sociedade, ela se dá na luta por reconhecimento. Então, aqui eu queria destacar, está o autor, um trecho da obra. Então, são as lutas moralmente motivadas de grupos sociais, sua tentativa coletiva de estabelecer institucional e culturalmente formas ampliadas de reconhecimento recíproco, aquilo por meio do qual venha a se realizar a transformação normativamente gerida das sociedades. Então, tanto o Hegel quanto o Mead, eles vão adotar uma estrutura tripartite das formas de reconhecimento recíproco, né? Que pode ver que se vão convergir nas formas das relações primárias baseadas no amor e na amizade, que vão permitir ao indivíduo desenvolver uma confiança em si mesmo, ou seja, a autoconfiança. Na esfera das relações jurídicas baseada nos direitos, que vai possibilitar aos indivíduos desenvolver um sentimento de autorrespeito, e da solidariedade na comunidade de valores, e vai permitir, né, esse sentimento, essa valorização das suas contribuições particulares, né, para a sociedade. Isso vai permitir a fruição da estima social, da autoestima. Então, na esfera das relações primárias, o Honneth ele vai fazer um diálogo com o Donald Winnicott, né, para trazer a teoria dos objetos transicionais. Ele vai abordar, então, a relação afetiva, isso é muito importante na obra, entre a mãe e a criança recém-nascida, né? Ele vai distinguir, na verdade, duas fases, né? Que é a dependência absoluta e a dependência relativa. E aí ele vai introduzir, então, essa teoria da transição, né? Esse fenômeno transicional, uma espécie de adaptação intersubjetiva que vai ser vivenciada tanto pela mãe quanto pela criança. Então, aí o Honneth vai explorar, vai explicitar essa relação entre mãe e filho, né? Com que finalidade? A finalidade de corroborar essa necessidade de confirmação dos cuidados atenciosos da mãe frente a esses atos agressivos que são interpelados pela criança, né? O recém-nascido. Então, nesse momento, ele vai poder ter a confirmação dos cuidados atenciosos da sua mãe, né? Numa dimensão que dialoga com essa luta por reconhecimento. Né? Aqui ele fala essa agressividade da criança como uma espécie de luta. Em trabalhos posteriores, né, frente às críticas que foram tecidas pela Nancy Fraser, ele vai ampliar essas pessoas, né, de referência da criança, né, que integrariam, então, essa esfera do amor para além da mãe, né? Outras pessoas que se dediquem aos cuidados dessa criança. E também ele destaca a importância da participação dessas relações da criança nesses grupos de sociabilidade primária, né, na primeira infância. Então, na esfera do direito, aqui nós temos, o Honneth vai fazer um resgate histórico de como, historicamente, se dá essa condição de possibilidade, né, da passagem de uma ordem tradicional para a modernidade, no momento em que todo ser humano ele passa a ser considerado sem distinção como um fim em si mesmo. Então, essa crescente ampliação da liberdade, ela vai permitir que esses valores particulares se universalizam e ultrapassam as dimensões da comunidade. E aqui o Honneth, na esfera, né, do autorrespeito, das relações jurídicas, ele vai dialogar com os trabalhos do Marshall, né, sobre a Constituição dos Direitos, né? Então, se a Constituição dos Direitos Liberais ocorreu no século XVIII,
e os direitos políticos no século XIX e, por fim, né, os direitos sociais de bem-estar no século XX, isso vai demonstrar esse processo histórico, né, que a cada imposição de uma nova classe de direitos, ela foi sempre forçada, historicamente, né, por lutas, por exigências de reconhecimento e de ampliação dos direitos, né, por uma coletividade política. Então, em síntese, a gente pode falar que o autorrespeito, ele vai ser o reconhecimento de que eu sou uma pessoa, né? Isso vai me permitir o reconhecimento de que eu sou uma pessoa que possui capacidades e propriedades que eu vou partilhar com todos os membros da coletividade pela participação na formação da vontade. Ou seja, o direito, ele vai representar uma forma de conhecimento ancorada nas propriedades universais de sujeitos humanos de maneira diferenciadora. Então, passando para a terceira esfera, a esfera da estima social, o Honneth ele vai trazer essa ideia de um desacoplamento histórico que houve entre o reconhecimento jurídico e a estima social. Né? Então, tendo em vista que com o estabelecimento da igualdade jurídica, os membros da sociedade eles puderam passar a ser reconhecidos pelos seus atributos particulares, na medida em que eles contribuem para os valores institucionalizados nas sociedades, se passou de uma noção de honra, né, para uma noção de prestígio, né, da contribuição das suas particularidades, né, para a coletividade. Então, como eu falei anteriormente, a cada esfera do reconhecimento implica uma dimensão do desrespeito. Nessa dinâmica, então, essas formas de desrespeito, elas vão lesar as autorrelações práticas dos sujeitos, né, na medida em que elas vão ser componentes ameaçadores da identidade dos indivíduos. Então, ele fala que os maus tratos e a violação, ela ameaçam a integridade física, né? É que ele cita a tortura e a violação como principal forma de desrespeito. A privação dos direitos e a exclusão vão ameaçar a integridade social. Né? O sujeito ele vai perder essa ideia de que ele seja que ele tem o status de parceiro de interação, né? Isso denigra sua imputabilidade moral. Essas duas esferas, a esfera jurídica e da estima social, o Honneth traz que elas são variáveis historicamente, diferente da primeira esfera, né? Mas também o ponto interessante de ressaltar nessa dinâmica da luta é essa passagem desse sentimento para a ação, para a coletivização das lutas, né? Então, o Honneth ele fala que esse sentimento de desrespeito ou a ofensa, elas somente vão se tornar né, motivacional do movimento coletivo se elas conseguirem expressar, para além do horizonte das pretensões individuais, um ponto de vista que seja generalizável. Ou seja, o Honneth traz essa relação sociológica, esse diálogo sociológico na teoria dele, a importância de se analisar empiricamente esses movimentos, né? Então, aqui eu vou trazer um trecho da obra que eu acho bem interessante, que é: saber empiricamente se o potencial cognitivo inerente a sentimentos de vergonha social e da vexação se torna uma convicção política e moral depende, sobretudo, de como está construído o entorno político e cultural dos sujeitos atingidos. Somente quando o meio de articulação de movimento social está disponível é que a experiência de desrespeito pode tornar-se uma fonte de motivação para as ações de resistência. Então, o Honneth fala da necessária construção dessas pontes semânticas entre o repertório individual e ativo. Em outros trabalhos, né, ele vai abordar essa dimensão dos conflitos, né, principalmente nas relações de trabalho, que ele traz no direito da liberdade como esfera do mercado. E eu queria salientar também essa questão, essa ideia que ele remete da privatização do descontentamento, né, que ele traz na obra O Direito da Liberdade para analisar essa falta de publicização, né? Os conflitos, eles permanecem na esfera individual, acarretando sofrimentos psíquicos para os indivíduos, né? Que internalizam essas exigências, né? Internaliza essa ideia da meritocracia e essa ideia do indivíduo como empreendedor de si mesmo, se autorresponsabilizando, né? Então, ele
tenta dar, ele falando, na verdade, nessa esfera do mercado, esse desvio nessa esfera, né? Esse desenvolvimento errado, né? Um diálogo com uma ideia de patologia, de que os conflitos eles não conseguem mais coletivizar, que também é algo que ele traz no texto Barbarizações do Conflito Social. Que eu vou tentar expor as principais discussões e disputas na teoria do Honneth e da Fraser. O que eu acho importante ter aqui em mente é que existe um pano de fundo que atravessa todos esses temas que nós estamos conversando e expondo, que é como se desencadeia um processo coletivo de luta por justiça. Essa é a questão que permeia toda a obra do Honneth, né? Como desencadear um processo coletivo de luta por justiça. Né? Então, a busca por reconhecimento, segundo Honneth, ela é desencadeada por experiências de desrespeito, como eu estava expondo a Marciele, nas relações intersubjetivas, ou seja, entre parceiros de interação. Essa é a gramática moral dos conflitos sociais que, segundo Honneth, antecede as injustiças econômicas. E é isso que eu vou tentar expor para vocês, que é o ponto central, né, de discussão entre o Honneth e a Fraser. Né? O Honneth, então, ele não concorda com a separação feita por ela entre demandas por reconhecimento e demandas por redistribuição, para que se possa entender a conexão entre cultura e economia no capitalismo. Para que a gente possa entender a especificidade do capitalismo contemporâneo, bem como a inter-relação entre as injustiças culturais e as econômicas, é fundamental uma análise da gramática moral que está por trás de todos os conflitos sociais. Isso significa que a autonomia, que é o componente do reconhecimento, ele não pode ser outorgado pela posse de bens, ou seja, a redistribuição não é suficiente para o reconhecimento, e sim necessita justamente do reconhecimento recíproco entre os sujeitos para se eleger, né, quais são os elementos desejáveis da distribuição econômica. A Patrícia Matos, ela, em um dos seus capítulos, dos seus artigos, ela explica que para o Honneth, a justificativa existente para a desigualdade capitalista seria a concorrência entre essas duas fontes de reconhecimento, a legal, baseada na igualdade legal formal, e a de status, que é ligada à valorização do trabalho profissional. Então, no primeiro sentido, a noção hierárquica ela é democrática, todos somos iguais perante a lei. No segundo, ligado ao status, ela é meritocrática, pois depende da contribuição individual como cidadão trabalhador. Então, se esses dois pontos, a noção hierárquica como sendo democrática e a valorização do trabalho profissional como sendo meritocrática, ela então significa que uma porção menor de recursos sociais passa a ser distribuído sob o princípio de direitos sociais, enquanto uma porção maior continua sob a égide do princípio de desempenho. E isso, então, é uma causa de uma profunda desigualdade social. Então, o Honneth, ele trabalha numa lógica de monismo moral e não de dualidade como a Fraser. Enquanto a Fraser separa entre reconhecimento e redistribuição, o Honneth opera no que se chama de monismo moral, cuja tese fundamental seria que toda ação humana, em qualquer contexto, está desde sempre inserida do que a gente chama de uma moldura. A Patrícia Matos chama de uma moldura, que ainda que ela não seja bem clara, que ela seja opaca, que ela seja inarticulada, ela enquadra as atitudes morais enquanto práticas sociais. Ela propõe escolhas e avaliações morais como processos culturais que são institucionalizados. Esse é o conceito de eticidade no Honneth. Segundo a normatividade cultural de uma sociedade, esse conjunto de normas que permeia, que de alguma maneira determina, que de uma maneira limita a ação, a prática social, essa eticidade é uma ferramenta para apontar o que é patológico em uma sociedade.
quando essas não atendem aos requisitos de uma integração saudável, ou seja, quando a normatividade cultural não atende os requisitos do que seja uma integração saudável. Então, o Honneth, é preciso evitar a separação entre aspectos simbólicos e aspectos materiais da realidade social. Pois, na teoria do reconhecimento, a relação entre simbólico e material é o resultado historicamente mutável de processos culturais de institucionalização. Então, a eticidade é justamente a institucionalização da relação entre simbólico e material. E essa eticidade, ela é una, ela pode ser inarticulada, ela pode ser opaca, ela pode se transformar, mas ela impõe sobre a sociedade uma institucionalização da sua cultura. Os valores morais, a maneira de nós percebermos a realidade, ela está incluída dentro desse conceito de eticidade, que seria a moldura do social. Esse é o monismo, né, do cultural do Honneth. Já a Fraser, ela se insere num novo paradigma de conflito chamado luta por identidade, tá? Que é decorrente da queda do comunismo e dos novos movimentos sociais. Então, a luta do reconhecimento para Fraser se tornou a forma paradigmática de conflito político no final do século XX, que o Gustavo estava nos chamando a atenção. Aí, um pouquinho. Então, as demandas por reconhecimento da diferença dão combustível às lutas de grupos mobilizados sob as bandeiras da nacionalidade, da etnicidade, da raça, gênero e sexualidade. São estes as novas bandeiras dos grupos pós-comunismo, né? São conflitos pós-socialistas, pós-comunistas, e esses conflitos, nesses conflitos, a identidade do grupo suplanta o interesse de classe como meio principal de mobilização política, ou seja, as demandas seriam por identidade. A questão identitária se impõe sobre a questão da exploração econômica como injustiça fundamental. Mas é óbvio que isso não é toda a história, né? A luta pelo reconhecimento, ela ocorre num mundo de enorme desigualdade material, e é evidente que a Fraser sabe disso, né? O que ela está dizendo é que existe um dualismo entre material e simbólico que constitui uma nova tarefa intelectual e prática, que é a de desenvolver uma teoria crítica do reconhecimento que identifique e assuma a defesa daquelas versões da política cultural da diferença que possam ser combinadas com a política social da igualdade. A ideia dela é que essa dualidade seja articulada, né, numa política social e cultural de igualdade e de diferença. Ela não é muito importante ter claro que essas duas, a questão do reconhecimento cultural e da luta pela desigualdade social são categorias analíticas. Ela não está dizendo que elas estão separadas umas das outras. Pelo contrário, o que ela está propondo é uma política combinada pela igualdade econômica e pela política cultural da diferença. O objetivo em tratar como um dualismo é um objetivo de tipo analítico, tá? Então, isso significa, em parte, que pensar em como conceituar reconhecimento cultural e igualdade social de maneira a que um sustente o outro, ao invés de eles competirem entre si. Essa é a ideia do dualismo, de articulação entre ambos os conceitos. Ela insiste em distinguir analiticamente a injustiça econômica da injustiça cultural, em que pese o seu mútuo entrelaçamento, né? Então, a injustiça cultural ou simbólica, por um lado, se baseia nos padrões sociais de representação, interpretação e comunicação. Como exemplo, a dominação cultural, a invisibilidade, o desrespeito. A injustiça ligada à desigualdade econômica, ela se traduz em interesse, exploração e desigualdade social. Mas vejam o seguinte,
O remédio para a injustiça econômica é alguma espécie de reestruturação político-econômica. Ela pode envolver redistribuição de renda, reorganização da divisão do trabalho, controles democráticos do investimento ou a transformação de outras estruturas econômicas básicas. O remédio para a injustiça cultural, em contraste, é uma espécie de mudança cultural ou simbólica, e esse contraste entre a injustiça econômica, ela remete à revalorização das identidades desrespeitadas e dos produtos culturais dos grupos difamados. Pode envolver também o reconhecimento e a valorização positiva da diversidade cultural. Então, lutas por reconhecimento tendem a promover a diferenciação do grupo. Cada um tem uma identidade própria. As lutas por redistribuição, elas tendem a abolir os arranjos econômicos que embasam a especificidade do grupo, ou seja, somos todos iguais, né? Então, as pessoas sujeitas à injustiça cultural e à injustiça econômica necessitam, respectivamente, de reconhecimento e de redistribuição. Necessitam de ambos para reivindicar e, ao mesmo tempo, negar a sua especificidade. Como é possível articular, então, esses dois polos, né? Por quê? Porque a lógica do remédio, como curar a injustiça econômica, é acabar com esse negócio de grupo. Já a lógica do remédio à injustiça cultural é valorizar o sentido de grupo, é reconhecer a especificidade de cada grupo. É claro que isso são exemplos contrastantes, ao que a Fraser chama de coletividades bivalentes. Na verdade, essa enorme separação entre injustiça cultural e injustiça econômica, volto a dizer, ela tem uma função analítica. Na realidade, elas se combinam, né? E esses exemplos contrastantes, quando eles se unem, eles criam o que ela chama de coletividades bivalentes. São diferenciadas como coletividades, tanto em virtude da estrutura econômico-política, quanto da estrutura cultural valorativa da sociedade. Então, gênero e raça são paradigmas de coletividades bivalentes. Tá? Resumindo, a importância da crítica da Fraser ao Honneth é admitir a importância tanto da luta por identidade, que para ele é a luta pelo reconhecimento, quanto a luta por redistribuição. Ela chama a atenção dele para essas questões. Mas para o Honneth, a sua postura é que esse dualismo ele impede de perceber que as demandas redistributivas estão, de fato, dentro das demandas por reconhecimento. Elas antecedem as demandas por reconhecimento, antecedem as demandas redistributivas. Então, a intersubjetividade é o motor para uma luta coletiva por reconhecimento que se constitui uma luta por justiça num sentido amplo e que inclui a luta por redistribuição. Ou seja, eu preciso admitir que o outro é um parceiro de interação, tá? E isso é a base da noção de reconhecimento, né? Eu respeito o outro enquanto parceiro de interação. Então, se ele é respeitado, a questão redistributiva virá junto, virá como consequência. Se ele é um parceiro de vida, um parceiro de grupo, um parceiro de coletividade, um parceiro de interação, é necessário, para que haja justiça, que ele seja alguém que seja também objeto de uma distribuição igualitária dos bens materiais. Então, o reconhecimento simbólico, ele é condição para a existência de uma redistribuição. O Gustavo, justamente, na revista Política e Sociedade da Federal de Santa Catarina, ele realiza uma análise muito interessante sobre os desdobramentos da obra de Fraser e Honneth após a publicação desse livro conjunto de 2003. Né? Ele coloca, então, que a evolução do pensamento da Fraser nos últimos 17 anos foi na direção de dar maior visibilidade à globalização e ao neoliberalismo,
o que implicou uma maior proeminência ao conceito de participação paritária na sua teoria da justiça, que torna, então, a sua teoria da justiça em uma vertente tripartite: reconhecimento, redistribuição e participação paritária. Já o Honneth, na sua obra posterior, que é o direito da liberdade, ele dará cada vez mais importância aos aspectos institucionais e normativos do reconhecimento, em que as injustiças deixam de ser vistas como interpessoais e passam a ser vistas como institucionais. Segundo essa nova abordagem, a autonomia individual, ela depende de demandas por reconhecimento recíproco, mas não mais analisadas pelas experiências de desrespeito, e sim pelas instituições que permitem a realização da liberdade social. É isso, minha gente. Passo a palavra para a Marciele, que vai expor, então, o conceito de autonomia, que é um dos textos que foi recomendado a vocês, da autoria do Honneth e do Anderson. Bom, então, na esteira do debate que a Sinara trouxe, né, o Honneth, esse texto sobre a autonomia, ele vai se inserir numa tentativa do Honneth de fazer um debate, né, que se enquadra naquela questão entre liberais e comunitaristas. Então, a grande questão do texto é qual a contribuição do Honneth, né? Especificamente nesse momento, nesse texto que ele traz com o Anderson, né? Ele fala em ser capaz de esclarecer as orientações normativas que são eticamente justificadas, que podem ser compatíveis com o pluralismo de valores e de objetivo seria estudar as estruturas mediante as quais os indivíduos eles vão poder alcançar a autorrealização por meio dessa dependência intersubjetiva. Então, para o Honneth, né, a preocupação central de uma teoria crítica da justiça seria pensar, né, a plena realização da autonomia, ela ser entendida, então, a partir das condições objetivas de reconhecimento recíproco que vão assegurar, então, uma formação prático-moral da identidade individual. Então, o Honneth ele pode desenvolver um núcleo de uma teoria da justiça que vai visar especificar as condições intersubjetivas da autorrealização individual, a qual ela vai estar vinculada não a modelos abstratos, mas sim a uma reconstrução das práticas e das condições de reconhecimento que estão estruturadas eticamente, como o conceito que a Sinara trouxe anteriormente. Então, nesse texto, ele vai tentar vincular essa gramática moral da luta por reconhecimento a uma teoria da justiça. Então, a gente percebe que ele vai criticar essa noção da autonomia que vai ser derivada do paradigma distributivo. Então, ele fala que esse paradigma ele vai sugerir que aquilo que se deve tornar igualmente possível a autonomia dos indivíduos ela pode ser, de alguma maneira, distribuída de acordo com os princípios previamente elencados. Por Honneth, né, inserindo esse debate na sua teoria do reconhecimento, ele fala que não, que a autonomia ela vai ser sempre alcançada por meio do reconhecimento recíproco, né? Então, nesse texto, ele vai questionar quais seriam, então, os entraves e as ameaças ao exercício da autonomia, que esses entraves ele vai denominar como um termo de vulnerabilidade intersubjetiva. Então, ele vai identificar alguns problemas, né, nas teorias liberais, na identificação dessas ameaças à autonomia. Então, um ponto central é que esse problema da identificação decorre que essas vulnerabilidades, elas decorrem essencialmente de um viés individualista dessa noção de autonomia, que ele vai associar com a ideia da liberdade negativa. Então, é uma ideia de que quanto menos os outros vão constrangir as ações de alguém, maior vai ser a capacidade dessa pessoa em agir de acordo com as suas próprias preferências. Né? Isso, então, decorre de uma concepção de uma liberdade negativa, né? Que ela vai propiciar que o sujeito, né, ele vai se ocultar através
da sua vontade privada, né? Uma vontade puramente privada de seus interesses. Para o Honneth, então, esse viés, ele não consegue conceitualizar adequadamente as carências, né? A vulnerabilidade e a interdependência dos indivíduos. Então, como alternativa, ele vai propor uma noção ampliada da autonomia, que vai articular, então, com a teoria do reconhecimento recíproco, essa ideia de uma autonomia relacional ou social, ou intersubjetiva, ou também baseada no reconhecimento. Então, ele fala que essas circunstâncias materiais e institucionais da autonomia, elas possibilitam, né, que o indivíduo seja realmente capaz de conduzir a sua vida como ele determinou uma vida digna de valor. Mas elas não vai abarcar a pretensão normativa contida nessas relações intersubjetivas de reconhecimento. Então, isso implicaria em considerar a necessidade da educação, né, essas questões materiais, em considerar a necessidade de educação, comida e abrigo adequados, oportunidades reais, a participação da cultura, dentre outros. Mas, então, ele vai acrescentar esse viés, né, desse modelo teórico da luta por reconhecimento, identificando, então, as vulnerabilidades em cada esfera de reconhecimento. Então, ele fala que a tradição liberal, ela se pautou essencialmente por essa questão dos direitos, né? A redução das vulnerabilidades, ela estaria associada de modo direto ao status do indivíduo como portador de direitos, ou seja, né, como compromisso de assegurar um rol de direitos individuais. Então, na abordagem do reconhecimento, em contrapartida, né, a garantia de direitos, ela não vai assegurar diretamente uma autonomia, né, no sentido negativo de bloquear essa interferência, mas antes garantir uma autonomia por meio da garantia do autorrespeito. Então, a vulnerabilidade nessa esfera, ela vai se expressar por meio do quê? Da subordinação e outras formas de humilhação, nos quais a posição social de co-legislador do indivíduo é negada. Então, na autoconfiança, que tem a ver com as capacidades perceptivas, afetivamente mediada por meio daquilo que subjetivamente se torna o material da liberação, né? Essa autorrelação prática, ela vai se relacionar com os sentimentos, os anseios, os medos, os arrependimentos, né, que se formam no decorrer dos relacionamentos íntimos, então associada àquela esfera das relações primárias, né? Então, os efeitos negativos se expressam nessa autorrelação, vão afetar diretamente a nossa vida interior, mas também vai afetar a possibilidade do indivíduo se abrir genuinamente nos diversos contextos sociais. Então, as pessoas que perdem essa confiança básica, elas acabam perdendo a base para conduzir as suas vidas de maneira genuína, já que não confiam mais nos seus desejos como sendo autenticamente seus. Então, assim como o autorrespeito, a autoconfiança, ela não é uma questão individual. E, consequentemente, a sua obtenção e a sua manutenção vão depender sempre dessas relações interpessoais que sejam, né, positivas, o reconhecimento recíproco. Então, a autonomia, ela vai ser vulnerável a tudo aquilo que vai reduzir de modo direto e indireto a autoconfiança dos indivíduos. Né? Com relação aos direitos, a gente pode observar que a violação íntima, como ele fala, né, elas são tão prejudiciais à autoconfiança que, né, decorrentemente vão afetar a sua autonomia. Nessa esfera, a redução das vulnerabilidades, para ele, se direciona com relação às políticas de trabalho e família, né? Tais como a licença maternidade e paternidade, que vão permitir um compromisso com a proteção e a promoção desse componente das capacidades constitutivas da autonomia. Aí ele vai falar sobre a autoestima, que vai ser uma autonomia que vai se expressar no fato de que essa forma de autorrelação, ela pressupõe não somente um certo grau de abertura afetiva, mas também certos recursos semânticos, né? Então, aqui ele vai fazer um diálogo com a teoria dos atos de fala para explicitar a importância do contexto, né? Do significado no contexto. Então, sendo esse concerido como a sua dimensão normativa e valorativa nesse campo simbólico semântico. Então, nesse sentido, as escolhas de vida das pessoas dependem de um conjunto de atribuições valorativas que vão ser construídas socialmente. Sendo um exemplo, então, a existência de grupos marginalizados nos quais as formas de vida, ela não somente não consegue obter aprovação, como é alvo de constante humilhação, né? Então,
Por fim, no exercício da autonomia, os indivíduos não somente são dependentes de um ambiente semântico simbólico que os aproxime, permitindo assim uma autointerpretação que seja rica e que também eles sejam vulneráveis a ambientes semânticos simbólicos hostis. Então, uma noção de justiça social que esteja seriamente comprometida com essa noção com a proteção da autonomia dos indivíduos, ela tem que incluir uma proteção contra essas ameaças de desrespeito. Então, vai ser um compromisso de reduzir, né, essas vulnerabilidades por meio da salvaguarda de direitos individuais, que são tão caros nas teorias de justiça social. Isso seria insuficiente. Então, é preciso promover uma proteção dos contextos de reconhecimento recíproco que são ameaçados, né, que vai assegurar, então, a fruição da liberdade em toda a sua extensão. Então, é importante contar algumas críticas que são feitas a essa percepção, né, essa proposta do Honneth, que ela acaba deixando de lado, né? Essa teoria da justiça fundamentada a partir dessas relações intersubjetivas de reconhecimento acaba deixando de lado, então, as relações de poder social e político, né? Então, a grande questão seria como evitar a arbitrariedade da dominação política e social. Então, as lutas por reconhecimento, elas precisam passar por um teste, né, que seja crítico reflexivo na esfera pública. Então, a questão central de uma teoria da justiça não vai ser somente criar as condições para a autorrealização individual, mas também que essas lutas não sejam determinadas arbitrariamente por relações e estruturas de poder. Eu, de novo, vou trazer aqui o pano de fundo, que eu acho muito importante sempre localizar por que a nossa exposição está toda facetada em vários temas, né? Mas, na verdade, todos esses temas, eles se articulam na questão que já foi mencionada, que é como se desencadeia um processo coletivo de luta por justiça. Então, o conceito de patologias, ele remete ao que o Honneth chama de déficit de racionalidade, que significam a exclusão da chance de uma participação igualitária no processo de cooperação social. Ou seja, quando há patologias no social, não se concretiza a situação de justiça. Tá? Essas patologias, elas muitas vezes são imperceptíveis. E eu vou mostrar para vocês, através da noção de paradoxos do capitalismo, como é fácil dessas patologias se tornarem opacas e difusas. Tá? Então, a patologia ou enfermidade social, aquela ideia que nós temos comumente de doença, né, é uma concepção da sociedade seguindo o modelo de um organismo vivo, tá? No qual essas esferas, elas são pensadas como subsistemas que podem atuar conjuntamente numa ideia de desdobramento livre e desimpedido, ou seja, todas essas esferas individualmente estão concatenadas. A patologia é um desenvolvimento errado em relação ao que é esperado pelos valores estabelecidos. Isso é muito importante. O Honneth, ele trabalha sempre com uma noção de justiça que é de dentro para fora. Não é uma noção de justiça que se impõe, né? Não é um conceito de justiça que se encaixa naquela sociedade. Pelo contrário, a noção de justiça para cada sociedade, ela está de acordo com seus próprios valores estabelecidos. Então, a patologia é quando esse desenvolvimento interno, tá, está em desacordo com os valores estabelecidos pela própria sociedade. Tá? Então, essas disfunções, elas ferem a sociedade como na interface entre a individualização com a integração social. Então, nesses processos de socialização individual, se algo der errado, ou seja, se os indivíduos não puderem se compreender como membros que contribuem e podem viver conjuntamente com seus parceiros de interação, então a gente pode falar de uma patologia social. A enfermidade, ela não é dos indivíduos, a enfermidade é da sociedade.
né? É um crescimento da ruptura dos vínculos solidários, que para Durkheim, vocês já devem ter identificado, seria um sintoma de anomia, de desintegração anômica. Já para o Honneth, justamente, é um adoecimento das nossas sociedades, né? É importante também ver que esse distúrbio funcional ele se modifica permanentemente conforme o momento histórico, porque os valores a serem realizados também se modificam historicamente, né? Então, a ideia de patologia é uma ideia de fracasso, numa das tarefas que a própria sociedade se colocou de acordo com os valores estabelecidos socialmente ao longo da sua evolução histórica. Ou seja, são tarefas que a própria noção de patologia não consegue concretizar. Então, as patologias, quando elas são identificadas, ou seja, há um desfuncionamento, há uma enfermidade, há algo que está desequilibrado, algo que está enfermo, deveria mobilizar socialmente os indivíduos, né? Então, numa correlação com a teoria do reconhecimento, essa mobilização, ela partiria da percepção das injustiças pelos atores sociais. E essas injustiças corresponderiam às patologias sociais a serem curadas. Tá? Um exemplo disso é a noção de vida boa, né? Como sendo a sociedade de bem-estar, que teria entrado em colapso nos anos 70. Por quê? Qual é o colapso? A retração de salários, a precarização e a insegurança no mercado de trabalho. Assim, o mercado de trabalho capitalista teria se tornado injusto se comparado com a sua inserção numa sociedade salarial, estabilidade, direitos para todos. Então, em relação a uma sociedade salarial, o momento atual se caracterizaria como uma anomalia da sociedade moderna, ou seja, um desenvolvimento errado do social, devendo ser recuperados os princípios de liberdade social no mercado de trabalho. Então, essa seria a base para uma luta por justiça, que coloca grandes questões como retornar a uma sociedade salarial, né? No direito da liberdade, ele assume que a sociedade capitalista é capaz de cumprir suas promessas se conseguir corrigir os erros cometidos até agora. E muitos autores chamam a atenção, então, que ele não afirma que esses erros do capitalismo, talvez ele não compactue com essa ideia de que os erros do capitalismo são o próprio resultado da lógica capitalista, né? Que é a possibilidade de consertar essas patologias, talvez fosse se contrapor à própria lógica do capitalismo. Bom, dito isso, nós passamos para os paradoxos do capitalismo, que é um conceito que o Honneth, ele escreveu junto com Hartmann, mas que ele foi um pouco abandonando no sentido que ele não retomou. Existem poucas coisas escritas sobre os paradoxos do capitalismo, mas eu pessoalmente acho que é um conceito muito interessante, né? Então, as patologias, então, que nós vivemos no nosso capitalismo flexível, né, ele transforma ganhos em termos de progresso moral, como aqueles da sociedade salarial, em perda de liberdade, né? Então, o paradoxo presente nessa fase do capitalismo é transformar os ganhos de emancipação em potenciais de destruição e negatividade desses mesmos elementos de emancipação. Ou seja, há um ganho que imediatamente é engendrado em seu contrário. Então, há um ganho que é instrumentalizado e passa a se transformar em uma perda. Vou dar exemplos, acho que isso vai ficar mais claro. Então, quais são os elementos de uma emancipação que, na verdade, eu já mencionei? O capitalismo flexível, ele mobilizou a herança do Estado Social do pós-guerra, que significaram um grande progresso moral para a humanidade em termos de atributos desejáveis das relações entre os sujeitos. O paradoxo colocado, então, é que a sociedade capitalista promete e garante mais autonomia individual aos seus membros, ao mesmo tempo que uma maior autonomia resulta numa perda de liberdade. Ela engendra o seu contrário, né?
A tese de Honneth, então, é que o capitalismo flexível ele tem sucesso em guardar os seus ganhos, né, ao mesmo tempo em que ele consegue erodir o seu caráter emancipador. No entanto, essa contradição ela não é percebida como atrelada ao capitalismo, pois os sujeitos nesse novo capitalismo flexível se tornaram responsáveis de seus destinos e empresários de si mesmos. Então, eles se tornam, assim, aparentemente autônomos em relação às imposições do sistema. Esse é o paradoxo central do capitalismo. Ele engendra o seu contrário sem que os indivíduos se deem conta que há uma instrumentalização desses ganhos, né? Então, o Honneth, ele estipula quatro esferas normativas que ele chama de aquisições institucionalizadas, que são os ganhos, né? Os ganhos do pós-guerra, os ganhos do progresso moral. Tá? O primeiro deles é o individualismo. O que se ganha com o individualismo? Se ganha autonomia, se ganha autenticidade, se ganha a possibilidade de realização de si. Qual é o paradoxo, qual é a reversão em seu contrário? As exigências de comportamento como forma de integração ao sistema econômico, ou seja, o sistema econômico ele exige formas de comportamento que são pessoais, né? A mobilização de características subjetivas que são demandadas pelo trabalho e há um embaralhamento das fronteiras entre público e privado. Então, se o individualismo era um ganho, ele é instrumentalizado no seu contrário. A mesma coisa para a ideia de igualdade universal, né? Há uma reivindicação de pertença social, há uma ideia de autonomia jurídica, como exemplo das minorias, e uma combinação de direitos subjetivos e direitos objetivos, que engendra o seu contrário, mais responsabilidade individual e o fracasso pessoal, individual, ele é colocado como se fosse independente das condições de produção social, assim como o autoempreendedorismo. Então, a igualdade universal de pertença, ela é deslocada para a noção de responsabilidade individual. O mesmo com, que é o terceiro, a ideia de performance. O que é a performance? É a contribuição que cada indivíduo dá à reprodução social sob a forma de um trabalho. Então, é como tu estás contribuindo para o todo social. A reversão, em seu contrário, também passa pelo processo de autorresponsabilização, que apresenta consequências coletivas, ainda que num primeiro momento elas possam parecer individuais. E por último, a ideia romântica de amor. É uma esfera íntima, sem controles exteriores de natureza econômica ou social. Tu pode escolher o teu par romântico, né? Não há imposições sociais em termos para essa escolha romântica. E qual é a reversão desse ganho, dessa liberdade? É que há a autenticidade, que é o ganho, mas ela também é passível de objetivação e comercialização de bens que passam a simbolizar o afeto. Então, do diamante à família margarina, né? É como se uma racionalidade de consumidor ingressasse para dentro das dinâmicas afetivas. Né? Então, qual é a conclusão? As esferas perdem os seus contornos definidos e confundem o sujeito, confundem as relações sociais. Conforme Honneth e Harman, o capitalismo é um sistema social que continuamente força as instituições sociopolíticas a se adaptarem nos termos das estruturas econômicas. E eu acho que essa conclusão é muito importante de sublinhar. Eu sigo adiante, né, e entro na questão da barbarização do conflito social, né, novamente chamando atenção para qual é o grande argumento aqui, né, que é a avaliação dos potenciais de lutas por reconhecimento no início do século XXI e que é de assumirem o formato de uma barbarização do conflito social, ou seja, a ausência de uma esfera capaz de mobilizar a luta de cunho social. Ou seja, nós viemos até aqui tentando mostrar como experiências de desrespeito engendram lutas por reconhecimento que só se tornam lutas se elas forem capazes de uma mobilização coletiva. O que acontece na barbarização do conflito social?
ele vai dizer que hoje, no capitalismo, há uma ausência de uma esfera capaz de mobilizar a luta de cunho social. Eu vou me deter menos nos paralelos e na leitura do Parsons que ele faz durante esse artigo e mais nas conclusões que apontam para uma barbarização do conflito social. Bom, então o Honneth, ele vê, através de uma leitura não ortodoxa do Parsons, porque ele tenta trazer elementos que não foram nunca objeto de reflexão. Então, ele vê nessa leitura o paradigma de uma teoria do reconhecimento, lá no Parsons, e a convicção de que em nenhuma esfera de ação normativamente integrada é possível de imobilizar o conflito social. O conflito social estará presente em todas as esferas. O ponto de partida dessa análise da sociedade, fundada no conceito de reconhecimento, ele é constituído pela noção de que os membros de uma sociedade somente vão reunir motivação suficiente para o cumprimento de tarefas e responsabilidades socialmente necessárias quando houver a perspectiva de uma recompensa em termos de autorrespeito. No entanto, essas esferas institucionais de reconhecimento, funcionalmente especializadas, oferecerão uma razão para conflitos sociais, sempre que alguns dos participantes acreditarem não haver a conquista de respeito. Em situações assim, como afirma Parsons, deve se espalhar uma forma de indignação moral que se sustenta pelo desapontamento, né, da promessa de reconhecimento que não ocorre e que é inerente àquele sistema de ação socialmente que foi socialmente descumprida. Então, a consequência da resistência que resulta daí é um conflito social, tá? No sentido de Hegel, que pode ser interpretado como uma luta por reconhecimento. A luta, a resistência, a indignação, elas ocorrem por uma promessa de reconhecimento que não se cumpre, e essa é a base do conflito social. O que o Honneth desenvolve aqui? Ele tenta identificar o que deve ser a fonte de satisfação nas três esferas principais. Na esfera do direito, a satisfação é o reconhecimento pelo viés igualitário. Na esfera do mercado ou da economia, o reconhecimento é pelo viés meritocrático. O conflito é a desigualdade existente entre as condições iniciais, né, e de origem de classe, e a questão meritocrática, ou seja, como eu vou avaliar meritocraticamente se nas condições iniciais de partida, né, há uma desigualdade social. Na esfera da família, a esfera do reconhecimento da família moderna é que ela é o último refúgio da solidariedade direta nas nossas sociedades. E ela compensa os prejuízos do respeito regularmente sofridos na esfera da economia. Um exemplo claro, um trabalhador na sua família, ele é o chefe da família, né? Ele é uma autoridade, e no seu local de trabalho, ele é às vezes humilhado e explorado. Então, o que houve de mudanças nos últimos 50 anos nessas esferas? Né? No direito, o sistema jurídico das sociedades desenvolvidas do Ocidente oferece agora uma imagem, tá? Cujo centro ele é ocupado por cidadãs e cidadãos com direitos satisfatoriamente garantidos, confrontados com um crescente círculo de excluídos que só desejam a admissão nessa relação jurídica de reconhecimento que está no núcleo central e que é ocupado por um tipo de cidadão e cidadã. Na economia, como o desejo de reconhecimento social ele continua se dando através do trabalho, ele continua sendo o mote da valorização, uma multidão crescente de membros da sociedade se encontra diante da exigência cotidiana de encontrar simplesmente acesso a oportunidades regulares de autorrespeito como um trabalho digno. Tá? E na família há um processo crescente de perda da função da família nuclear, de reprodução de valores morais e a perda dos seus papéis de cuidado e amparo emocional que passam a ser terceirizados. Cuidado de idosos, a escola desde as mais tenras
idades infantis, né? Há uma delegação dessas funções a outras instituições e a perda da função simbólica do pai, tal qual se dava há 50 anos atrás, né? Então, o Honneth analisa as consequências dessas mudanças para a situação de conflito social na atualidade e introduz o conceito de barbarização desses conflitos. Bom, como já dito, os conflitos sociais, eles surgem ali onde as pessoas acreditam ser prejudicadas ou tolhidas em demandas que elas consideram justificadas à luz dos princípios generalizadamente aceitos naquela sociedade, né? A luta por reconhecimento, ela se consuma na forma de uma disputa pela interpretação e implementação de uma promessa de reconhecimento historicamente ainda não cumprida. Apesar de todas essas profundas mudanças, devido às quais as esferas estabelecidas excluem cada vez mais pessoas dos benefícios do autorrespeito socialmente fundado, não ocorreu nada daquilo que, de acordo com as análises do Parsons, a rigor deveria ter acontecido. A indignação moral em vista da massiva denegação do reconhecimento social não se materializou e do aumento das rebeliões públicas tampouco há qualquer evidência, né? Ao contrário, a luta por reconhecimento parece estar paralisada externamente entre esses grupos diferentes e ter se deslocado para o interior dos sujeitos, seja na forma de um crescente temor de fracassar, seja na forma de uma raiva fria e impotente, ao contrário da indignação que mobiliza a luta social. O Durkheim teria descrito uma tal situação social como anomia, novamente, mas para o Honneth se trata novamente de uma patologia social, pois para aqueles que são tolhidos do acesso às esferas estabelecidas de reconhecimento, essa situação significa não dispor mais de nenhuma via para alcançar autorrespeito pela participação na vida social. Essas pessoas são tolhidas de qualquer forma de inserção não enferma na sociedade. O Gustavo, de novo, escreveu um belo artigo que eu acho que ele vai retomar agora na parte dele, que se chama Reconhecimento, Desreconhecimento e Marcação Simbólica, que foi publicado na nossa revista Sociologias, e ele diz o seguinte: para aquilo que a literatura sociológica chama de tendência à barbarização, o Klaus-Hoff oferece um diagnóstico de um microestado de natureza, isto é, uma competição generalizada entre os indivíduos, na qual conquistas institucionais das sociedades modernas seriam confrontadas por uma luta mais ou menos ampla entre três grupos distintos internos a essa sociedade. O grupo dos vencedores, aqueles que têm acesso às garantias institucionais da seguridade e do respeito. Os perdedores, aqueles cujo acesso a essas garantias é descontínuo e incerto, ele perde e ganha, né? E dos quais os vencedores procuram se distinguir por meio do reforço às suas posições de seguridade, ou seja, eles são os perdedores, eles não ingressam nesse grupo dos vencedores. E os não habilitados a participar, isso é, que é o terceiro, a massa de pessoas desqualificadas a participar em arenas públicas de disputas meritocráticas institucionalmente reconhecidas em um sistema de mercado. Por exemplo, como os desempregados mais velhos e sem qualificação. Eles não estão habilitados a participar, eles não vão reingressar na arena pública. Então, o Honneth, ele retoma essa imagem do Klaus-Hoff e identifica como uma barbarização do conflito social, isto é, uma desregulação das normas recíprocas de reconhecimento, de maneira que a reciprocidade dá lugar à competição, a solidariedade dá lugar à desincumbência e o reconhecimento dá lugar ao entrincheiramento.
Entre esses 3 grupos não há possibilidade de cooperação na luta por reconhecimentos. São 3 grupos que jamais vão funcionar em uníssono como uma luta por reconhecimento, constituindo uma luta coletiva por uma sociedade melhor. Resta apenas entre eles, a cada um deles, a obstinada defesa dos próprios interesses, sem, no entanto, ter à disposição meios legítimos para transformá-los em demandas publicamente exigíveis. Portanto, começam a se disseminar tendências a uma barbarização do conflito social, que significa a defesa de interesses próprios, sem ter à disposição os meios legítimos para transformar esses interesses em demandas públicas e coletivas. As esferas institucionalizadas do reconhecimento recíproco parecem muradas em suas fronteiras externas e em seu interior destituídas de qualquer princípio generalizado e garantidor de respeito. A esse refúgio da luta por reconhecimento na interioridade dos sujeitos, Honneth chama de barbarização do conflito social, por se tratar de um conflito extremamente individualizado e que não se manifesta nas esferas institucionalizadas, onde poderia ser organizado normativa e coletivamente. Para finalizar, no direito da liberdade, o Honneth entende a perspectiva do reconhecimento não mais em uma perspectiva pessoalizada, mas como expectativas que podem ser identificadas nas próprias instituições sociais, entendidas como conjunto de costumes e práticas, na quais se toma consciência no processo de socialização da dependência mútua. Então, eu vou seguir praticamente o desdobramento dessa explicação que a Sinara fez, porque essa ideia da barbarização, das barbarizações, né, do conflito social que o Honneth apresenta, é também uma ideia que ele não retoma com uma certa frequência, mas ao contrário da ideia dos paradoxos do capitalismo, que tem uma dualidade, uma ambiguidade, quer dizer, é uma ideia a respeito de uma ambiguidade do mundo em que nós vivemos. A ideia das barbarizações é um diagnóstico que ele muito raramente faz nesses termos tão críticos, né? Não tão críticos, crítico ele sempre é, mas ele muito raramente aponta para uma situação de distorção tão identificável. E o que resulta disso, essa ideia, me parece bastante interessante, apesar de ele ter posto a discussão sobre as barbarizações muito poucas vezes em relevo, mas ela me parece bastante interessante justamente porque essa dimensão diagnóstica de uma sociedade na qual a gente tem, retomando a imagem do Klaus Hoff, né, um estado de natureza, um microestado de natureza, uma luta de todos contra todos dentro de um sistema capitalista, ela é bastante adequada para complementar a série de diagnósticos ou de análises e contrapontos que a gente veio considerando ao longo dessa discussão, dessa conversa, que afinal de contas são as hipóteses de trabalho com as quais o Honneth vem trabalhando, pelo menos desde que a Nancy Fraser o criticou no final dos anos 90. Então, fazendo só uma pequena volta até ali, quando os dois debateram, quando a Fraser e o Honneth debateram, o motivo do debate, né, o motivo imediato, era, na verdade, uma crítica feita pela Fraser que tinha um duplo caráter. O primeiro era dizer que o Honneth hipostasiava ou exagerava o papel das lutas identitárias, que é uma crítica não muito justa, se a gente pudesse colocar nesses termos, porque ela faz uma leitura um pouco equivocada, do que o Honneth queria. Tem um texto do Giovanni Saavedra, aí de Porto Alegre,
que, se não me engano, está na própria revista Sociologias do programa de vocês, mas pode estar nas Civitas, mas é que ele faz uma consideração dizendo, o problema é que a Fraser quis aproximar o Honneth do Taylor mais do que seria adequado, e de todo modo, essa é uma parte só da crítica, porque a segunda parte, a de que o Honneth teria desenvolvido uma teoria do conflito, ou construído uma teoria dos conflitos sociais, que é uma teoria que psicologizava os motivos do conflito, levou o Honneth a gradualmente dar mais atenção às questões do mundo do trabalho. Isso levou a essa conversa com a Fraser, levou a muito do que a Sinara e a Marciele já explicaram ao longo desse percurso desse percurso intelectual do Honneth, mas isso se consolida na época em que o Honneth estava escrevendo o artigo sobre as barbarizações, no livro Direito da Liberdade, onde ele se aproxima, pelo menos na parte, né, sobre o mercado de trabalho, de toda uma tradição da sociologia do trabalho, né, que o Robert Castel, o André Gorz, o Klaus Hoff, todos os autores que são importantes ali para uma sociologia do trabalho do final dos anos 70 e começo dos anos 80, e que vêm sendo influentes nessa reconfiguração do mundo do trabalho, no entendimento dessa reconfiguração. E esse artigo das barbarizações vem justamente nesse momento para falar, olha, mas tem uma segunda coisa que está acontecendo aqui, que é essa distorção do princípio de mercado e que está alterando uma forma de se conflitar dentro, ou de se indignar dentro do sistema capitalista. Porque o livro, O Direito da Liberdade, ele tem uma coisa que é muito interessante, mas, então, eu dizia que o artigo sobre as barbarizações, ele vem nesse momento em que o Honneth está publicando, né, o Direito da Liberdade, que é um livro que retoma uma certa análise da sociologia do trabalho a respeito disso que a Sinara já mencionou mais cedo, que é a reconfiguração de uma sociedade salarial em direção a uma sociedade na qual a marca pode ser vista no autoempreendedorismo ou nas práticas o termo do Robert Castel lá em formas de desresponsabilização social, desmonte dos direitos sociais e tudo mais, na vulnerabilização das relações de trabalho e tudo mais. E a questão é que dentro do direito da liberdade, o Honneth responde a tudo isso por meio da chamada reconstrução normativa, dizendo, olha, a patologia que a gente vive é uma patologia tipicamente neoliberal. Ela distorce os princípios de integração que são típicos de uma certa interpretação do liberalismo, segundo a qual o mercado capitalista é um mecanismo de satisfação recíproca de demandas. Isso é a divisão do trabalho para o Adam Smith, a divisão do trabalho para o Durkheim, é aquela coisa de você faz uma coisa aqui porque você sabe que outra pessoa faz outra ali e ambos necessitam disso que está sendo feito. Nas barbarizações, parece que isso perde um pouco, né, essa hipótese reconstrutiva do Honneth, ela perde um pouco de espaço para o diagnóstico de uma exacerbação das dimensões individualistas, e isso é o que leva isso apareceu muito no roteiro de perguntas, me parece, essas dúvidas a respeito de como identificar relações de reconhecimento, um princípio de reciprocidade, diante de um diagnóstico de exagerada individualização, de dificuldades de estabelecimento de relações recíprocas, de solidariedade e assim por diante. E ao aventar essa possibilidade de que o conflito social estaria barbarizado e usar, né, retomar a imagem do Klaus Hoff de que
existiriam essas três grandes camadas da população, os vencedores, os perdedores, que são aqueles que ainda estão dentro do jogo, mas que servem como, né, uma espécie de barreira, ou que estão colocados diante de uma espécie de barreira para o acesso àquelas posições mais privilegiadas de todas, e a terceira camada, que é essa grande camada das pessoas que competem pela mera visibilidade, pela possibilidade de participar das esferas de obtenção legítima de reconhecimento. Ao fazer tudo isso, o Honneth abre também a possibilidade de que se pense que as nossas sociedades, na medida em que a gente leve a sério o diagnóstico de que as formas de sociabilidade neoliberal, essa exacerbação da liberdade negativa em oposição à constituição de um Estado social centrado em direitos sociais e na solidariedade e na cooperação, a exacerbação dessa patologia neoliberal, ela se faz também com base num sentido de diferenciação, num sentido de demarcação entre aquelas camadas de população, aquelas pequenas camadas que ocupam posições privilegiadas nas quais o exercício do poder social é muito mais facilmente atribuível ou desempenhável, e outras camadas da população